Bem, mais vídeo aqui. Nossa, tá sempre difícil. Então, mais vídeo aqui no canal Relatório da Vida, eu sou o Kai. Esse é um vídeo de ficção e debate. Um vídeo de fórum do anime, não é temporada, é fórum do anime, né? Da galera que vê anime. Grupo no Discord. Escolher um anime antigo, conceitual. No próprio título, tá? No próprio nome do anime, que é Noir. Noir é um anime de 2001. Antigueira. Ele pega um pouco daquela vibe anime experimental, década de 2 até 2010. É um anime original. Ele é da Bean Strain. Grava na tela pra vocês terem mais noção do que eu tô dizendo. Já vou direto pra parte de explicar o anime e falar do anime. O anime aqui eu baixei ele faz tempo, tipo em 2010, 2007, eu não lembro. Eu baixei ele junto com Fate. Primeira vez que eu vi Fate na minha vida, eu baixei Noir também. E vi Noir também. Só que Noir eu tive um pequeno detalhe. Eu baixei um episódio e eu não continuei o anime. Eu larguei. Nunca mais vi. Aqueles animes que eu abandonei por algum motivo, não sei se eu achei meio estranho o anime, meio sem propósito, meio ok. Aí eu larguei. Nunca mais vi. E também tinha pessoas que também não gostavam, acho que meu irmão não gostava na época, então eu deixei meio que de escanteio. Aliás, Fate também não gostavam. Mas Fate eu vi. E Fate eu sou fã. E Noir? Bom, Noir é um anime conceitual. Se eu ver ele, tivesse visto ele antigamente, não sei se eu teria gostado. Porque ele lembra muito aqueles animes que são muito mais a poesia, ou a música, ou o estilo, do que a estrutura. Porque não dá pra levar o anime a sério na estrutura. A história dele é bem complexa e bem simples ao mesmo tempo. Primeiramente, você encontra ali uma garota, que é a Kirika. A Kirika usa um nome falso, ela não tem memória. A Kirika, ela é uma assassina colegial de uns 16, 17 anos, eu não sei, porque ela é maior de idade, acho que não. Ela tá na escola, ela estuda, eu não sei quem é o patrono dela que contrata ou comanda ela. Eu sei que ela tá fugindo, ela tem amnésia. E ela não apenas foge, mas ela tem habilidades. E as habilidades dela, as habilidades de sobrevivência. Sobrevivência em que sentido? Ela sabe matar. Então ela não é profissional do ramo, mas ela tem habilidades ímpares de assassina. Corporais, táticas de posicionamento, habilidade de tiro. Assim, tipo assim, pensa numa pessoa que é ranking máximo de assassinato. É o nível dela. E tem a Mirella. A Mirella, por sua vez, é de fato uma assassina por função e trabalho. Ela trabalha com isso. Ela é contratada. Num dia tá fazendo um serviço que eu não sei direito, não lembro direito, também não sei por que esse serviço específico. Aliás, em Noir é melhor você não lembrar os serviços. Porque quem morre em Noir, quem é alvo em Noir, bastante assim, tipo, simples. Pra não dizer, não faz sentido pensar no caso. Quem tá sendo caçado, quem tá como alvo, faz dinâmicas de poder dentro do submundo, não pense nisso. Porque é complicado. É muito mais poesia e muito mais experimentação do que a parte estrutural de roteiro. Eu vejo assim. É minha análise do anime. Se você vê do ângulo coeso, o anime é fraco. Se você vê do ângulo uma prosa poética, o anime é interessante. Se você vê do ângulo filosófico, um tanto melancólico, um tanto mais cinema mesmo, tá ligado? Artístico, ou arte, é bacana. Agora, se você não vê ele nesse ângulo, o anime é bem furado, é bem descartável, é bem... Que porcaria é essa? Mas voltando então. A Mirella encontra então a Kirika. A Kirika ali faz uma amizade, barra rivalidade, barra... Como se fosse um padawan, né? Mas é uma padawan mais forte que a mestra, né? Porque ela é mais habilidosa que a própria Mirella. E ela é parceira da Mirella em que sentido? Elas são assassinas. Sim, a menor de idade, que é a Kirika, que é assassina por natureza, entre aspas. E a Mirella, que é assassina por profissão, fazem uma parceria. A Mirella leva ela pra casa. E elas começam a trabalhar juntas e tem uns codinome. O codinome que elas usam para o serviço delas, para prestar serviço para quem pede por e-mail e tal, pega os alvos, né? Aquele típico filme de suspense, onde vem lá um cara, manda uma mensagem, dá uma grana, aí a assassina vai lá e mata o alvo, né? Elas trabalham em dupla. E o codinome delas é Noir. Noir é escuro, escuridão, sombra. Sombrio, entardecer, alguma coisa do gênero, né? Em francês, provavelmente. Lembrando que a Mirella, ela é italiana e ela tá na França. Ela migrou da Itália pra França. E a Kirika, teoricamente japonesa, né? Pelo nome.
Não lembro se a Mirelle acha Kirika no Japão, desculpa, não lembro. Sim, esquece, eu não vou lembrar os detalhes. Eu vi esse anime bem lentamente, gradualmente, no fórum, junto do fórum. Só que é um anime que eu vi com uma legenda tão ruim, mas tão ruim que devia ser legenda. Sabe quando você vê a legenda é horrível? Eu poderia ter baixado a minha versão melhor, só que eu não baixei. Mas a legenda era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu tava desligando no anime. Não pelo anime ser ruim, também pelo anime ser simples. Mas porque a legenda era ruim. Então eu vi meio que sem querer ver, sabe? Aquele esquema, não gosto desse negócio, vou ver de qualquer jeito. Arrogância. Não gostei do negócio, vou ver de qualquer jeito. Só que é uma estupidez, porque o anime não é ruim em si. Ele só é diferentão. Diferentão no sentido próprio da palavra, não é aquele diferentão pra usar uma palavra aleatória pra um anime. Ele de fato é diferentão. Tá? Ele lembra um pouco os Wolf's Rain. Wolf's Rain por quê? Porque o Wolf's Rain tem a mesma vibe conceitual, né? Pegada que o anime não faz sentido, não tem um plot bem concatenado. Elementos jogados pra serem conectados e depois amarrarem um ao outro. Mesma coisa com o Noir. Aí tem outros animes da década de 2000 que é assim também, um pouco Cachorro Cinza é assim. Até pegar um pouco ali, um anime que eu fiz review já há um tempo, que é um pouco assim também, que é o Technolizer. Até pegar animes tais quais o próprio, quer ver um que é assim, na vibe? É a mesma estrutura. A mesma estrutura. É anime famoso. Eu vou lembrar o nome daqui a pouco porque eu gosto pra caramba. Ergoprox. Ergoprox. A mesma vibe Ergoprox. Ergoprox, Noir, Wolf's Rain, Technolizer, entre outros animes. A década de 2000 inteira, de 2000 até 2010, tem muito anime conceitual. Muito anime conceitual. Ou seja, são animes que o roteiro não são assim, as mil maravilhas. Ou pelo menos não são roteiros bem feitos em geral. Assim, claros pelo menos, né? Noir entra junto. Agora, na parte técnica, Noir, animação, partes, mas sei lá o que, no sentido de animação mesmo, a parte sonora é genial. Mas a animação é mais ou menos, tá? Você não vai falar que isso aqui é muito bom. A parte de como os personagens conseguem vencer as batalhas, a parte que as balas nunca acabam. Elas são garotas, né? Que não tem... Eu não sei onde elas guardam os pentes de bala, mas elas têm lá a arma. Elas recarregam a arma, direto. E de onde vem os pentes que elas recarregam? Não tenho a mínima ideia. Mas esquece, é escanteio. Aliás, Cowboy Bebop um pouquinho também flerta um pouco essa lógica, mas Cowboy Bebop não, Cowboy Bebop tem plot de verdade. Mas que essa pegada de plot mais misterioso, poético, tá ligado? Um anime recente que fez isso foi aquele anime da... não vou lembrar. É recente, que fazia um conto da Menina da Lua. Qual era o nome daquele anime? Eu tô louco com ele. Não vou lembrar, mas também aquela que é... cara, não vou lembrar como é que explica esse anime. É um anime que eu gostei, mas num sentido meio ambíguo. Enfim, anime experimental. Tá, recentemente, ou constantemente, contemporaneamente, é a palavra mais... hoje em dia, não é tão comum, porque não é bem visto e não é aceito. Animes nesse ângulo são tidos como animes complicados, tá? Geralmente eu vou ter um plot redondo, começo, meio e fim, um Ergoprox, que vira mais ou menos o que ele tá vendo aqui, ou seja, algo constituído, ou que se entende aqui por uma Kanigaki. Eu sou ruim pra falar. Putz, cara, eu tenho uma memória muito fraca. É o Best Noir anime porque é anime sombrio, né? Sombrio. Esse aqui é muito importante porque eu esqueci o nome. É muito bom. Tem o mangá dele, cara. Qual é o nome desse anime? É lindo pra caramba esse anime. A primeira temporada, pelo menos, é a mais magnífica. Eu não vou lembrar o nome. Fraco com palavras. Vamos pegar aqui o site dele. Eu vou ver o nome pelo site. Vamos lá. Gungrave, Gungrave da mesma época e vale um pouco como conceitual. Gungrave também é bem furado, tá? Mas é legalzinho. Bacana, bacana é legal. Bacana tem plot. Bacana é um plot bastante criativo, aliás. Lupin, mas Lupin tem estruturazinha. Big O não vi, eu não sei. 91 Days, anime tipo assim, 91 Days tem uma história fechada. Começo, meio e fim, tá? Tem ali motivação, tem ali momentos, arco de personagem, tudo redondinho. Aliás, é muito bom. Tá, esse é o tipo anime noir, também no estilo de sombrio, né? Entardecer. Ergoprox, como eu tinha dito também, entre os melhores looks. Dark and Black é fenomenal e é difícil ter que ver esse anime de novo. Porque ele entra também nessa vibe de anime de conceito.
por tabela, Psicopés, lembra? Psicopés entra nisso que o Psicopés é bom. O Psicopés ele também é começo, meio e fim, estruturadinho, redondinho, tem a parte ali narrativa, a parte roteiro, é bem feito e blá blá blá. Então no ar, ele flerta com a pegada que os animes não fazem mais. Alguns fazem, mas é raro. Né? Tem aqui os grandes animes noirs, por assim dizer, né? Dessa vibe sombria. Concordo com os geral. E, meu, assim, tirando aqui os bacana, um pouco mais Gungrave, um pouco mais, né? Que Gungrave também é bem consolidado, porque tem máfia e tal. Os fiz review já também vi pelo fórum do anime. Mas o Noir ele tem uma pegada mítica, mitológica, de conto de fadas. Qual a lógica do anime? Aí você tem então a história da Kirika, da Mirelle. A Kirika e a Mirelle são assassinas de aluguel. E vai desbravando a vida da Mirelle, o passado da Mirelle. E a Mirelle tem a pai e a mãe que era da máfia, vinculado com a máfia, com uma organização secreta. Tá ligado aquelas organizações tipo... como é que é o nome das organizações secretas? Ordens secretas? Vou ter que pegar o Google que eu não vou lembrar o nome. Meu Deus do céu, minha memória tá parecendo que evaporou. E evaporou mesmo, que eu tenho... Assim, sendo bem sincero, eu não tenho mais capacidade de pensar conceitos. De palavras... Illuminati, maçonaria, templários, entre outras ordens secretas. Noir trabalha exatamente com esse conceito, a ordem secreta dos soldat, ou soldats, ou soldados, soldiers, é uma palavra meio complicada de traduzir. É uma ordem secreta milenar, sim, secular milenar, anterior à máfia italiana, ela tem pelo menos 1000 anos, ela vem junto dos templários, uma coisa assim. Tem vínculo com a ideia da religião, ou seja, católica. É uma religião não. É uma sociedade católica. É um catolicismo deturpado, distorcido. Onde você tem ali o amor como pressuposto da morte e o ódio como pressuposto da salvação. Você morre pelo amor e salva pelo ódio. E a pegada também, que é muito interessante no anime, que é desde o começo do anime, que eu vou jogar na cara dura aqui, porque tem que jogar. Que é parte da introdução, a intro do anime. Qual a intro do anime? É a moral da história do anime inteiro, as frases que guiam o anime, que é essa aqui que você vê agora. Noir é o nome de um destino antigo. Leve isso a sério. De um destino. É o nome das assassinas, que herdam o título a cada geração. Quantas já existiram, ninguém sabe, são 2. É uma dupla de assassinas, é um destino. É damas que governam a morte. Elas são como se fossem shinigamis, entre aspas. E aí que é interessante, não apenas governa a morte, a paz do recém-nascido é a utopia, é a transição, é a parte revolucionária. É aquilo que traz a nova era. É como se fosse o emissário da nova era, renovando e ao mesmo tempo protegendo a estabilidade de um certo ambiente sagrado, recém-nascido que é a sociedade, tá? Suas mãos negras a protegem. Protege o quê? A nova era. E as mãos negras são o quê? A mão de sangue. É banho de sangue. Aí tem as imagens aqui no fundo. Imagens sagradas, antigas, desde Roma, Império, religião, enfim. É bem isso mesmo. Aí tem a chama que corta e aí volta pro anime. Leva isso a sério, tá? Eu deixei com áudio junto no... Essa é a lógica do Noir. Elas são mulheres. Então é uma sociedade matriarcal. Ela é baseada em uma sociedade secreta, tipo maçonaria. Ela é herdada desde a Idade Média medieval, assim, Idade Média é péssimo. Idade Média ali na parte sociedades, sei lá, agrárias, né? Daquele tipo europeu mesmo, tipicamente europeu, que a gente conhece bem. E vai se transitando e transitoriando em direção ao futuro. E no futuro ela vai ter uma parte do submundo, o submundo sombrio, onde vai ter ali os caras, tipo assim, os ricos, os políticos, os criminosos, o submundo do crime, sei lá, prostituição, drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, órgãos, assassinato, em tese. Esse é o Noir, é os Soldats. Os Soldats, eles vieram como uma espécie de ordem, como maçonaria, que se espalha pelo mundo inteiro, que nem judeu, né? É diáspora dos Soldats. Só que eles criam facções. A facção mais pura é a facção que quer o grande retorno. É isso que eles falam, é o grande retorno. O que é o grande retorno? Voltar à origem. O que é o grande retorno da voltar à origem? É ter de novo a morte
as Cavaleiras da Morte, da transição das eras, na sua, digamos, profissão. Elas são aquelas que fazem a morte dos inimigos, dos oponentes, que matam os poderosos, que mantêm o poder centralizado na religião, e a religião é meio ambígua aqui, mas é a salvação pelo sangue, a salvação pela dor. Tudo que eles falam no anime várias vezes, o contraste é bem paradoxal, mas é bem interessante, né? O humano do humano, o pecado do pecado, ou o pecado dentro do pecado, o humano dentro do humano, o homem dentro do homem. Então aquela parte de camada interna, aquela parte de existência essencial. E a parte essencial aqui que você tem que levar a sério é que parte da natureza humana é assassinato e a morte, a brutalidade e a violência. Então eles exercem o corporal, o pecado, como parte fundamental da vida. Pecar para eles é parte da aplicação divina no mundo. Ao contrário de um religioso que busca a salvação, os soldats buscam o genocídio, buscam o sofrimento. Tem até uma vila que é bem interessante, é bem conceituada por causa disso também, é uma vila de soldats. Soldats velha guarda. Tipo, um carinha que tem ali, um ancinho, né, uma enxada, vive no campo. E a vila deles é, assim, um monte de gente numa vila rural, típica medieval, sem internet, sem energia, sem água, sem nada. Água tem água, né? Acho que tem energia, essas coisas, mas é coisa bem antiga, bem aquelas vilas ermas, isoladas. E essa vila, todo mundo nela é, como pode dizer, ideologia, é sacrifício, é mártir e é insano. Todo mundo se mata nessa vila de uma maneira muito emblemática. É um episódio muito pesado. É a Mirelle que vai na vila, descobrindo e buscando, na verdade é a própria a Kirika, né? Não é a Mirelle, é a Kirika. A Kirika vai lá e descobre a sua origem, né? Quem ela é. Ela vai descobrindo, porque ela tem amnésia, né? Ela vai descobrindo lentamente o que ela fez, qual a história dela, por que ela existe, quem criou essa entidade, sociedade secreta e qual o papel dela dentro da entidade. Aí tem uma outra personagem que é a Chloe. A Chloe, por sua vez, é extremamente importante porque ela é a segunda parte do Noir. A Noir, ela é criada como assassina de berço pela organização. Quem cria elas é a Altena, a grande chefe líder do matriarcado. A Altena tem uma grande sociedade de mulheres também. Aí a parte de homens, que é uma das segmentações dos soldats, que é a parte do crime organizado, do deturpação, que não é mais o Grand Return nem nada, vai ser representado pelo Remy e outros homens, né, de outra corporação do submundo. A Belladonna é par da máfia italiana clássica, que é, digamos, não tem a ver com os soldats milenares, mas tem a ver com as gerações mafiosas. Por sua vez, a Belladonna é a herdeira da máfia e tem a ver com a família da própria Mirelle. E a Mirelle, a família dela, se relacionava com um grande chefe, pai da Belladonna. E a Belladonna é tipo assim, mafioso, porra louca. Aí tem um conflito com a Mirelle, um conflito com a Kirika e tal, dá uns rolês ali e tal. Né? Não vou explicar muito porque não tem muito o que explicar também. É interessante ver a Chloe como aquela que foi treinada para ser assassina. E a Chloe, ela tem uma grande, digamos, referência. Uma líder, uma paixão, uma divindade. E a divindade da Chloe é a Kirika. E a Kirika é Kirika de 4 anos. E a Kirika de 4 anos é Kirika de 4 anos com um revólver na mão. E a Mirelle é a Mirelle que era uma das possíveis, digamos, filhas dos soldats a herdar o título de Noir. Tem uma espécie de candidatas. A Mirelle é uma candidata. Só que para ela não ser uma Noir, para não seguir o caminho do assassinato, a mãe e o pai dela traem a organização. Quando eles traem a organização, eles são caçados a bala. Acho que é isso. Sem dar mais spoiler que senão estraga muito o anime, a Altena, que organiza e comanda a organização, é que faz tudo acontecer. Ela é o núcleo central do negócio. E ela lembra uma freira, ou um padre, algo assim, tá? Aí o ponto é a Chloe, é uma típica Noir, raiz, tá? A Kirika, ela tá se tornando uma Noir no sentido de aceitação da ideologia, mas daí ela tem o conflito de que ela perdeu a memória e ela tem críticas contra essa, digamos, direcionamento da sua vida. A Mirelle, por sua vez, ela vai descobrindo como funciona a organização. Soldats, ela busca vingança para os pais dela. Ela meio que alcança, entre aspas, na prática. E ela meio que tem um pacto com a própria Kirika, de que eu vou te matar um dia. Porque sim, assim, é meio ambíguo na verdade, né? Você é minha padawan,
mas eu vou te matar. E é a mentira, na verdade, porque a Kiriko e a Mireille se tornam grandes irmãs. Uma cuida da outra. A Mireille acha na Kiriko uma irmã mesmo, de fato, ou talvez até uma filha, por ela ser mais nova, né, do que a Mireille. E a Kiriko vê na Mireille uma senpai, uma... não uma mãe, mas o amor, o acolhimento pleno. É o afeto, a Mireille. E ambas são assassinas. Claro que depois, no fim do anime, será que elas continuam assassinas? Será que elas morrem ou não morrem? Fiquem aberto. Tem aberturas ímpares de interpretação do fim do anime. Como é original, não tem base, não tem mangá, não tem novel, não tem nada. Então, boa sorte com a sua leitura e aceite o fim como ele é. Então, anime com trilha sonora fantástica. E olha, assim, aquelas trilhas sonoras lindas da década de 2000. Inabalável, assim, aquelas coisas emblemáticas, de verdade. Tipo, lembra de Digimon? Lembra os animes Evangelion? Lembra daquela trilha sonora antigona com a Bebop? Noir entra junto. É muito boa a trilha sonora. Animação ok. A parte ali de roteiro, não analisa. Ignora a parte de assassinato, de habilidade, de sei lá, é tudo teatrinho, tá? Ignora essa parte de, eu vou matar as pessoas, habilidades táticas, isso aí tudo é... Aceita que dói menos. A parte da história é bonitinha, a parte de mitologia, narrativa, conto popular, conto de fadas, história mítica, religião, sociedade secreta, destino manifesto, destino obrigatório, crise existencial, submundo. Submundo ignora também, que submundo é só uma parte de ilustração do cenário, não é a parte central. Então você pega tudo isso e você vê o Noir, que é um anime interessante, né? Não dá nem pra colocar o nome dele puro aqui, que não vai dar, que vai dar francês. Então vamos ver um pouco das imagens aqui para descarga de consciência, né? Já tô gravando a tela do PC. E, velho, é legal, é anime de época. Mas como eu falei, se eu ver ele de maneira chata, eu vou falar que o anime é fraco. Se eu ver ele de maneira, digamos, mais musical, mais aberta, mais da crítica, por assim dizer, entre aspas. E aí tá o ponto, o anime ele não é ruim, ele é de fato artístico. Tá? Ou você vê ele como uma obra de arte, que não poderia ser porque ele flerta com um roteiro tipicamente genérico, tá? Ou você vê ele desse ângulo de obra de arte, ou você vê ele de um ângulo crítico, no sentido de que é um anime que vai fracassar. Aliás, essa personagem bem parecida com a Kiriko, né, de outro anime recente. Duality Noir também, aliás, o nome é parecido. Mas, enfim, ou você vê de maneira mais acrítica, propositalmente, porque não tem como não ver acriticamente, ou você vê como uma poesia, uma lenda, um conto, uma coisa mitológica, uma fábula, tá? Nesse ângulo fabular, ele funciona bem. Darker Than Black encaixa um pouco nisso também, porque Darker Than Black é meio furado algumas coisas. Black Lagoon, não, Black Lagoon é redondinho. É bem urbano, suburbano, máfia, começo, meio, fim. É diferente, a lógica é outra. Mas Noir não, a lógica Noir é anime artístico mesmo. E aí que tá o ponto, tem a liberdade artística, tá? E a liberdade artística é uma liberdade contemplativa, você tem que contemplar o anime. Ergo Proxy um pouco também, tá? Vou pegar aqui quem é o diretor disso aqui, porque o diretor deve fazer coisas próximas. Aí. Não tem um diretor específico? Audio Director. Tá, vamos ver o diretor de som. Som direto, diretor de som. O cara que é um chefão, para. Ele fez Phantom, Requiem of Phantom. Hack, outro anime bastante conceitual. Que, aliás, lembra muito Noir. São irmãos, tá? Animes aqui, Hack e Hack Sigs, no caso. Sigin. A pronúncia não está certa, mas eu fiz review dele já. Hack Sig e Noir, anime irmão, tá? Ambos têm a mesma lógica, a mesma atmosfera, é conceitual, é poético. Ele fez Hack Roots também por tabela, ajudando aqui na galera. Mugen no Junin, faz sentido, Mugen no Junin. Murder Princess, El Cruzador La Bruja, Mad Lax, faz sentido. Dirty Pair, ok, ajuda a produzir, né? Batman, viu também. Hack é a base dele. Ele é hack na veia mesmo. Tem muito hack complicado, tá? Não é todo hack que é bom. Enfim,
Noir entra junto. Esse cara aqui é bastante conceitual em sua profissão. A vibe dele é essa. E eu diria que é exitoso. Exitoso mesmo, esse tal de Koichi Mashimo. Bacana, cara. Então, é um anime de 26 episódios, cara, mas que é lento. E é lento ao ponto complicado, porque os arcos deles são arcos bem... genéricos. Eu não sei dizer... As batalhas são fracas, em geral. A parte de existencialismo, a parte de imersão num cenário de submundo melancólico, de busca por identidade, de fundamentação religiosa, de fundamentação mitológica, é bacana até, mas assim, hoje em dia, para a nova geração, novos otakus, eu não sei se gostaria desse anime. Eu não sei se eu gostaria desse anime se eu fosse um pouquinho mais novo, tá? Sendo um pouquinho, a palavra certa é generoso. Sendo generoso com o anime, é bom. Mas é daquele jeito, tá? É daquele jeito. Recomendo? Recomendo. Mas usa os conceitos para entender o anime. Conceitos internos, porque ele é, de fato, bastante filosófico, existencialista. E os conceitos, digamos, artísticos. Tá? Vai na vibe artística. Pega a vibe poética, a vibe de trilha sonora. Aceita a complexidade mínima ali do anime, abrange ali o que ele está entregando e vai na fé. E é isso. Esse é Noir. Desculpa o review longo, não vou passar ending nem open pra vocês, porque infelizmente podia até passar, né? Quieto. Não ter que ficar cortando. Parei de gravar open, porque dá muito direito autoral. E é isso, pessoas. Grato aí pela presença, o fora do anime grato aí pelo anime, que eu queria ver, mas nunca tinha visto. Baixei e vi. Baixei fansub errado, devia ter baixado outro fansub, baixei fansub melhor agora no fim. Vi ele com uma legenda boa agora no fim e fiquei meio assim, caramba, cara, sofri tanto com a legenda ruim. Dói, aquela legenda tava doendo em mim. Mas deu pra ver. Anime simples, não tem nada de complexo, não tem nada de, filosofia pesada. Não, é suave. E divertido, até certo ponto. Mas é isso, veja como a cabeça de Sessão da Tarde poética, e é isso. Bora lá. Valeu pela presença. Até a próxima review de fora do anime, ou de anime de temporada, ou de outros animes aí. Isso. Grato mesmo e até a próxima. Falou aí, desculpa qualquer coisa. Ou não. Faz. Falou. Até mais.